Bom dia, amados alunos, como estão? Eu acredito que bem, assim eu espero, pela graça de Deus. Hoje eu irei explicar como é que será a atividade de vocês referente ao projeto literário. Tivemos 2 semanas do projeto. Essa é a terceira semana com a finalização e a atividade que valerá uma pontuação qualitativa. Então, todos precisam fazer essa atividade para entregar pelo Classroom Google da sala de vocês. Nesse primeiro momento, vamos relembrar uma análise da nossa cordelista Ana Reis, que diz que a leitura é um elo entre a mente e o coração. Por que a leitura é um elo entre a mente e o coração? Porque não há razão poética literária sem a presença da sensibilidade. Então, essa sensibilidade será primordial para que você possa elaborar seu poema ou mesmo sua prosa poética. Porque além de ter a questão da estrutura fixa que vocês irão escolher no poema ou na prosa poética, vocês também terão que lidar com a escolha das palavras por meio da sensibilidade. Então, para tanto, vocês tiveram a oportunidade de lerem Mel Duarte nesse livro Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta. São poemas, batalhas poéticas, que são chamadas de slams, em que vocês já sabem a origem perfeitamente, como eu expliquei na sequência didática do nivelamento. Além desse livro, eu também indiquei A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, em que essa novela, esse gênero, possui um tipo de texto prosa poética, que nesse caso aqui não terá estrutura em versos e estrofes, mas poeticamente também terá a presença da sensibilidade por meio da escolha da palavra e até mesmo das figuras de linguagens que irão compor a metáfora do texto. Isso não só em versos, como também no texto que possui parágrafos e linhas contínuas. Inclusive, nesse texto, logo no início, na primeira página, tem o seguinte: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Percebam que logo nesse parágrafo de introdução há algo filosófico entre o ser e o não ser. E até mesmo entre o tudo e o nada. Como a própria Clarice explica, uma molécula disse sim, a outra molécula e nasceu a vida. Então, a oposição de ideias, certo? Marcado pelo paradoxo, pela antítese, irá metaforizar cada uma das palavras que foram assim escolhidas por Clarice. Então, sensivelmente, Clarice organizou o parágrafo fazendo a seleção de cada uma das palavras. No que se refere aos versos de Mel Duarte, tem um específico que eu deixei separado. Não. Percebo que esse poema só tem 2 estrofes e cada estrofe com 4 versos. Eu não falo pelas mulheres. Chega de sermos interrompidas. Não. Eu não falo pelas mulheres. Quero ouvi-las.
Nesse poema também há um engajamento social, só que de uma outra maneira. É marcado por uma voz feminina que, na verdade, diante do mundo machista, tentam nos calar. Então, essa negação aqui é de silenciamento. O silêncio, na verdade, vai tomar conta dessas linhas no que se refere às mulheres. Um outro poema também marcante que eu deixei em análise é um sobre o poder da palavra feminina, que é tão interessante quanto esse. Deixe-me encontrá-lo. Pronto. Todas as mulheres são pássaros que o patriarcado tenta parar as asas. Em cada grito sufocado, na vigilância às mini-saias, ou na proteção concedida ao brother canalha. Assim mesmo, muitas e muitas asas aparadas levantam voo. Então, aqui dá um salto em relação à voz feminina. Enquanto no outro poema a mulher é negada pelo não, pelo silenciamento, pelo silêncio, nesse poema a mulher é indicada a ser libertária, alçar grandes voos, mesmo que esses homens canalhas tentem sufocar o grito da liberdade. Tentem aparar, cortar as nossas asas, as asas femininas. Então, todo esse glamour, todo esse sentido, por meio das palavras, serão marcadas ou pela prosa poética, ou mesmo pelo poema em si, construído em versos ou estrofes. Percebam aqui, ó, que a terminação externa ela é marcada de acordo com a escolha das palavras. Pássaros rima com mais alguma? Não. A rima só vai ser em relação a esse final. Patriarcado rima com sufocado. Mini-saias rima com asas. Concedida, não há marcação. Canalha também não, mesmo muitas e aparadas há uma marcação e voo. Percebo que aqui, na maioria das vezes, por se tratar de uma poesia contemporânea, os versos são livres. Então, os versos não foram construídos para serem sonetos, uma estrutura fixa, tradicional, mas para serem também libertários, tanto quanto o próprio manifesto, o próprio sentido expresso em cada uma das palavras. Então, agora, anotem ou até mesmo memorizem quais são os passos para fazer um poema ou uma prosa poética. Primeiro, busque inspiração. Essa inspiração pode ser nos autores, ou Patativa do Assaré, Mel Duarte, ou até mesmo Clarice Lispector, por meio da biografia, ou ainda do escrito de cada um dos autores, certo? Da obra ou mesmo do poema. Explore todos os sentidos, tenha sensibilidade sensorial para perceber de que maneira as palavras conseguem envolver a sua escrita e até mesmo quem lê, o leitor. Então aí vocês terão que trabalhar com os órgãos sensitivos, a visão, o tato. Então, de que maneira as palavras serão escolhidas para dar essa conotação no poema? Então, essa é a análise dos sentidos que eu digo. Escolha um tema para o poema. Eu pedi na semana passada que vocês já pensassem no assunto, no tema
que vocês irão abordar no poema, certo? Então, escolha o tema. Feminicídio, como Milena fez o poema sobre as mulheres, sobre o feminicídio, de que maneira ela deu o grito dela de liberdade diante dessa opressão que nós mulheres vivemos socialmente. Então, é por meio desse sentido. Se não, feminicídio pode ser sobre o amor, a morte, a fugacidade da idade, sobre o tempo. Quem irá escolher o tema, o assunto que será abordado no poema é você, que é o autor ou autora da poesia ou da prosa poética. Quarto item. Defina a estrutura externa do poema. A estrutura externa foi o que eu falei anteriormente. De que maneira vocês irão organizar as rimas internas e as rimas externas nos finais dos versos. Fuja dos clichês. Que clichês são esses? Ou melhor, que clichês são esses? A cada dia que se passa, certo? Na marcação do tempo, era uma vez. Fujam desses clichês que não dão enriquecimento ao poema ou à prosa poética, só empobrece. Conheça as figuras de linguagem que vocês irão utilizar para que vocês saibam trabalhar com exímio, com perfeição, ou que tente chegar até essa perfeição. Então, você deve conhecer as figuras de linguagem, ao menos, para que esse poema possa ser feito de um modo prazeroso, mas também que leve prazer para quem lê. Comece a rascunhar. Não existe produção sem rascunho. O rascunho é praticamente a inspiração que você vai precisar por meio das palavras embaralhadas que você irá supor diante da definição acabada do poema posteriormente. Primeiro você tenta, rascunha, sem jogar a folha fora, por favor, para depois você conseguir padronizar e não o inverso. Não queira que o padrão chegue até você sem as tentativas dos rascunhos. Produza sua arte final. Agora sim, vocês irão definir a arte final por meio da poesia construída. Após fazer isso, aí sim que vocês irão observar de que forma estão as rimas, o ritmo, a musicalidade de cada uma das palavras. Se for uma prosa poética, de que maneira vocês organizaram os parágrafos para que pudesse dar continuidade diante das linhas que foram construídas. Então, tudo isso deve ser visto e anotado. E o último toque, releia tudo pausadamente. Não tenha pressa de terminar. Aliás, você, enquanto leitor, é que irá ser o espelho da sua arte. Porque você precisa sensibilizar o outro diante daquilo do que você escreveu. Já que a única musicalidade que você terá será por meio das palavras. Lembre-se que literatura, para ser literatura, é necessário que a palavra esteja tão presente quanto o aspecto sensível, sensorial que as palavras possam emitir. Então, vocês farão essa produção vale nota, será um desempenho qualitativo, certo? Em que eu irei colocar bom, razoável, satisfatório, para que vocês já tenham uma possível nota do terceiro bimestre em andamento. Tudo bem? Entenderam a proposta? No mais, encerramos nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo pelo WhatsApp privado, mas eu estarei também dando materiais, não só pelo YouTube, como também outras fontes, para que vocês possam assistir ou mesmo ler para auxiliá-los
diante da produção. A entrega dessa produção precisa ser feita até a próxima sexta-feira dessa semana, certo? Eu daria um pouco mais de tempo para que vocês tenham liberdade diante da produção, certo? No mais, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, certo? Tchau!